Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Preste atenção no que esse pastor da Igreja Batista vai falar dos adventistas. Ele tem inventado um monte de mentiras sobre os adventistas. A gente está colocando de uma por uma, porque se a gente for colocar todas, o vídeo vai demorar muito, então nós estamos apenas resumindo, colocamos uma mentira que ele fala dos adventistas e nós vamos então explicar a verdade para eles sobre esta mentira que esse mentiroso desse pastor inventa dos adventistas do sétimo dia. Preste sua atenção no que ele fala dos adventistas do sétimo dia, sobre a crença que nós acreditamos sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Nós cremos nessa doutrina, mas não é da maneira que ele explica. Preste atenção no que esse pastor fala dos adventistas. Preste sua atenção, preste atenção aí. Outra doutrina falsa que é ensinada, entre muitas outras, é a ideia, é o ensino de que Jesus está agora continuando a sua obra de expiação no céu. Eles entendem que em 1844 Jesus entrou num tabernáculo celeste, num templo celeste, na parte santíssima de um templo celeste, isso em 1844, e começou um trabalho de expiação ali naquele templo celeste. Está prosseguindo nesse trabalho de expiação. Ele não consumou a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Não foi assim. Ele ainda está realizando esse trabalho, essa obra, e o nome disso é juízo investigativo. Ele está fazendo expiação pelos pecados ainda dos homens. Vejam o que diz aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25, 7 e 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus imóveis, assim mesmo farei isso. Então, Deus mostrou um santuário para Moisés e Moisés fez conforme aquilo que ele viu, o santuário que Deus mostrou para ele. Então, o santuário terrestre não era apenas uma figura do santuário, do verdadeiro santuário celestial. Então, era uma xerox do santuário celestial. Onde está escrito isso? Hebreus, capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Então, Jesus não entrou no santuário que foi feito por mãos humanas, que era a figura do verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. Mas ele entrou uma vez por todas no verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. Quando você abre aqui também no livro de Apocalipse, no capítulo 11, abra aí a sua Bíblia, e o capítulo 11, o verso 19. O verso 19 diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Aonde que se encontra o verdadeiro santuário? No céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, o que esse pastor fala é mentira. Ele diz que nós acreditamos numa coisa que não tem na Bíblia, mas tem aqui na palavra de Deus. Existiu um santuário terrestre, que foi figura do verdadeiro santuário, o santuário celestial. E o que Jesus está fazendo hoje no céu? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e foi para onde? Foi para o céu. E ele foi fazer o que no céu? Interceder por cada um de nós. Ele passou-se a ser o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Ele é o nosso advogado no santuário celestial. É isso que nós acreditamos. Nós não cremos que o sacrifício de Jesus aqui na cruz do Calvário foi imperfeito, que é necessário ainda mais sacrifício para que Jesus perdoe nossos pecados. Não é isso que nós acreditamos. Olha o que ele diz aqui na crença fundamental, na nossa crença fundamental, na página 391 do livro Nisto Cremos. Há um santuário no céu. É isso que nós acreditamos, pastor. Nós acreditamos que há um santuário no céu.
o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não seres humanos. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todos na cruz. É isso que nós acreditamos, que não acreditamos que Jesus continua se sacrificando, não. Não cremos que o sacrifício de Jesus foi imperfeito. Nós não cremos dessa maneira. Nós acreditamos que Jesus está cumprindo a segunda fase que os sacerdotes faziam. Lembram que esse santuário terrestre era apenas um símbolo o que iria acontecer no futuro. Matava-se um cordeirinho, o cordeiro foi morto. O sacerdote entrava no santuário para... O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele é um intercessor entre Deus e os homens. É uma espécie de advogado. Era uma espécie de Cristo. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele então tomou posse no céu de ser o nosso sumo sacerdote nas mansões celestiais. É isso que Cristo está fazendo agora. A segunda fase que o sacerdote fazia, lembra? Que o sacerdote fazia aqui, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Para quê? Para a purificação do santuário. E quando você lê no livro de Hebreus, no capítulo 9, você vê que não foi mais necessário o sacrifício, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. Então Jesus hoje está no lugar santo dos santos, simbolicamente, intercedendo por cada um de nós, intercedendo por mim, por você, intercedendo pelo pecador. Jesus é nosso advogado nas mansões celestiais. Não importa o pecado que o pecador cometeu, mas se ele for Jesus, se arrepender dos seus pecados, os seus pecados serão lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. É isso que nós acreditamos. Nós não cremos, como esse pastor fica mentindo, dizendo que o sacrifício, que nós acreditamos que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, que era preciso ainda mais expiação, para que era preciso mais sacrifícios no céu. Não é dessa maneira que nós acreditamos. Quando você, pastor, for falar alguma coisa sobre os adventistas, você deve pesquisar primeiro, mas não ficar deturpando aquilo que nós acreditamos. Que não é dessa maneira que nós cremos. Se você quer saber mais do que nós cremos, leia o livro Nisto Cremos e procure lá, na 24ª doutrina dos adventistas, o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, é isso que nós cremos. Nós cremos que Jesus morreu e a partir da sua morte, ele passou a ser o nosso advogado, o sumo sacerdote nas mansões celestiais. É isso que ele está fazendo. E o que acontece então quando ele fala sobre o juízo investigativo? É lógico. Quando Jesus morreu, ele foi para o céu e acontece agora um juízo investigativo. Por quê? Porque todas as pessoas que forem salvas, que forem perdidas, vão passar por uma investigação para ver se elas morreram com Jesus ou não, para ver aqueles que estão mortos se morreram com Jesus ou não, se viveram uma vida de conformidade à sua vontade ou não, e aqueles que estão vivos, se estão com a vida em dias com Deus ou não, se realmente amam ao Deus, guardando os seus mandamentos ou não. É uma investigação e todos os nomes delas serão selados no livro do Cordeiro para toda a eternidade, os salvos. E aqueles que não forem salvos, infelizmente, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre e vão sofrer o dano da segunda morte, como diz Apocalipse capítulo 21, verso 8. Então, nesse momento, há um juízo investigativo para que todas as pessoas, tanto dos que morreram e aqueles que estão vivos, vão passar por esse juízo para saber quem está salvo e quem está perdido. E quando Jesus voltar, já não vai haver mais investigação sobre as pessoas. Tudo antes de Deus agir, ele investiga. Lembra quando ele fez lá no Jardim do Éden? Lembra o que ele fez lá no Sodoma e Gomorra? Lembra o que ele fez lá quando foi confundir as línguas lá da Torre de Babel? Ele desceu para investigar. E Jesus, então, Deus nesse momento, o céu está olhando para nós, para saber aquele que realmente está salvo e aquele que realmente está perdido. Não porque nós merecemos, nós não cremos que ninguém vai ser salvo pelas obras. Nós cremos que vamos ser salvos pela graça maravilhosa de Jesus. E as obras que nós fazemos é porque nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus. E automaticamente aquele que é salvo pratica boas obras. Quem for santo, santifique-se ainda mais.
O que é santo? É boas obras, é viver uma vida de conformidade à vontade de Deus, santificar-se cada vez mais, é cada vez mais buscar amar a Deus e fazer a sua vontade, e não a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então, o que esse pastor ele faz? Ele deturpa aquilo que nós queremos, ele mente sobre nós, e muitos dos seus membros acreditam que isso é verdade, que realmente nós acreditamos nisso, mas não é. E se aquele sincero da igreja dele for pesquisar realmente que nós acreditamos, e vão ver que esse pastor é um baita, um mentiroso, e com certeza não vão ficar numa igreja onde o pastor é um mentiroso. Espero que vocês tenham entendido mais um pouco como esse assunto é um assunto grande para nós explicarmos sobre essa doutrina do mistério de Cristo no santuário celestial, mas você pode procurar qualquer adventista e pedir um estudo bíblico para que o adventista explique para você sobre este assunto. Que Deus te abençoe, fique na santa paz de Jesus. Um grande abraço aqui do seu servo, Matuza Santarém, do canal da Bênção, o canal da Profecia, o canal da Verdade.